Olá, eu sou a Jéssica, esse é o IGG e hoje eu queria conversar com vocês sobre viagens de avião. Na verdade, longas viagens de avião com criança pequena. Porque as pessoas que não têm filhos pensam que esse é o grande terror para elas, né? Viajarem do lado de um bebê. Mal sabem eles que é o grande terror para as mães também, porque não é nada fácil viajar com bebês e crianças pequenas em avião. Então eu queria dar algumas dicas. Eu moro na França. E eu sempre gostei de viajar de avião. Eu ficava lá, ouvindo filme, eu nunca tive problema para dormir no avião. Até que eu tive meu primeiro filho e as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas. Porque pra mim, você precisa pensar em toda a logística de viajar com uma criança. Então, algumas dicas que eu aprendi dos meus erros. A minha primeira dica é que se você tá pensando em parar de amamentar ou tirar a chupeta da criança, espera a viagem. Porque é muito mais fácil viajar com uma criança que amamenta. Por quê? Para evitar a pressão no ouvido, a criança precisa fazer um movimento de sucção. Então, quando você pode dar o peito ou quando você pode dar a chupeta durante a decolagem e a aterrissagem, é muito mais fácil. Também é possível fazer com a mamadeira. O problema da mamadeira é que às vezes o avião demora muito para decolar. Você começa a dar mamadeira porque a criança está começando a ficar nervosa, você dá a mamadeira e às vezes ela já terminou de mamar e não quer mais pegar a mamadeira no momento da decolagem. Então, bem mais fácil no peito ou na chupeta se a criança usa a chupeta. A minha segunda dica é em relação à comida. Leve muita comida e leve comidas práticas. Então, por exemplo, quando eu viajei, a primeira vez que eu viajei com meu filho mais velho, ele tinha 2 meses, então era amamentação exclusiva. A segunda vez ele tinha 10 meses. E ele já comia, né? Ele pegava os alimentos e comia. Então eu lembro que eu achei umas bolachinhas de chocolate mais para bebê, que tinha menos açúcar, enfim, que era indicado. Isso é, assim, uma bênção, porque ele ficava lá comendo, sujava um pouco, mas não sujava tanto, e ocupava muito tempo dele e distraía quando ele começava a ficar irritado com o tempo de viagem. Principalmente porque você precisa pensar no trajeto, no voo, mas você também precisa pensar nas escalas, se for o caso, né, na sua viagem. Então, assim, comidinhas onde a criança pode pegar e ficar comendo sozinha, ou pensar, se for criança muito pequena e só der papinha, em papinhas que não sejam assim, que seja um pouco mais consistente para não ficar sujando toda a roupa, para você não precisar ficar trocando. Então, assim, bastante comida. Fora isso, leve comida para você, porque antes eu achava que a comida do avião era suficiente, né? Era uma quantidade importante. Agora eles diminuíram muito a quantidade. Então, se eu não levar uma comida a mais, eu passo fome no trajeto de 11 horas do avião. Essa é a segunda dica. A terceira dica é leve um carrinho. Funciona mais ou menos assim. Normalmente as companhias aéreas, elas dão direito a um carrinho de graça, assim, que você leva de graça, sem precisar pagar uma passagem a mais. Então, você leva a criança no carrinho, normalmente são os carrinhos que aqui eles falam, enfim, meio guarda-chuva, que você fecha ele, e daí você vai, embarca com a criança, deixa o carrinho com alguém e ele vai ser despachado até o seu destino. Eu aconselho isso se o seu voo for direto, porque daí você vai até o avião e quando você pousar, você pega junto com as bagagens. Eu acho que é assim que funciona. Eu nunca usei isso, porque pra mim o pior momento é a escala. Então eu precisava de um carrinho que eu pudesse usar durante a escala. E foi nesse momento que eu comprei o que pra mim foi melhor investimento, que foi um carrinho que aqui eles chamam carrinho ioiô. É esse carrinho que você dobra e você leva ele fica do tamanho de uma bagagem de mão. Muda a vida, porque você pode deixar a criança dormindo, você pode, né, ficar empurrando. A única coisa é que você tem que tirar a criança e dobrar ele pra passar no primeiro controle lá, pro embarque, e você também precisa fazer isso antes de entrar no avião. E é por isso que eu já falo da minha quarta dica, que é, mesmo com o carrinho, leve um porta-bebê. Eu aconselho a levar um porta-bebê que você fique com ele no corpo. Então, se a criança for pequena, o melhor, pra mim, é um sling. Que você deixa ele, que você possa dormir com ele e ficar com ele meio que o tempo todo. Lógico que no avião você pode tirar, porque você não vai precisar pôr a criança no sling durante o avião. Mas que você possa ficar no momento de escala, embarque, desembarque, o tempo todo com ele. Por que levar um porta-bebê? Porque você vai ter que, quando você passar no controle de líquidos, né, do computador e tudo mais, você precisa pôr o bebê em algum lugar para você pôr as bagagens lá em cima e dobrar o carrinho.
e depois desdobrar, né, e pôr o bebê de novo. E quando você entra no avião também, você precisa pôr o bebê em algum lugar, dobrar o carrinho, pegar o carrinho numa mão. Então, é difícil pegar sua mala, então é muito difícil se você não tiver um lugar que você possa pôr o bebê e usar as suas duas mãos. Então, assim, indispensável. Eu nunca viajei sem um porta-bebê. Então, não sei nem se é muito possível. Só que eu já viajei só com o porta-bebê, sem um carrinho. O que não é muito confortável, porque às vezes você não consegue nem abaixar para beber água no bebedouro. Para fazer xixi também, às vezes, é difícil com um bebê pequeno no sling. Então, assim, acho que eles são bem complementares. A minha quinta dica é que sua criança for um pouco maior, que você compre coisas para ela ficar entretida. O que eu comprei e não me arrependi foi um fone de ouvido de criança, então que já controla o barulho, né, o som, para não ficar um som muito alto, e então que ele consiga usar. Porque os fones que eles dão no avião, eles caem o tempo todo e não é adaptado à cabeça da criança. Então é um fone que ele fica assistindo TV. O meu filho, a gente tenta limitar muito o tempo de TV, mas viagem de avião é uma exceção. Ele assiste o tempo que ele quiser lá dos desenhos do avião, porque é uma coisa excepcional. A gente faz uma vez por ano. Eu deixo ele pra ter pra ele ter uma viagem mais agradável. Eu também, e as pessoas que estão do lado também. Então, assim, o que você tiver, se você tiver um tablet, eu não tenho, mas pro seu filho, um fone, ou coisas de pintura que ele possa desenhar, uns lápis que você possa levar para ele desenhar durante o avião e também durante a escala, o que é importante, né? Eu sempre faço umas escalas de 4 ou 5 horas, então é muito longo para uma criança não fazer nada, né? Uma criança de 3 anos, como ele tinha a última vez, ficar sem fazer nada é muito difícil, ele vai acabar fazendo coisas que não são muito legais, né? Enfim, se jogando no chão, enfim, rodando, normal. A sexta dica a sexta dica eu vou dar, eu não tenho, mas eu já vi mães que tem, e eu acho ótimo, que é o apoio do pé. É uma coisa que você enche, alguns enchem automaticamente, e vira um quadradão que você põe e serve de apoio e você consegue deitar a criança. Eu não tenho, porque eu sempre, eu viajo a maioria das vezes de Air France e é proibido. Então, verifica bem se a sua empresa, a empresa aérea que você vai viajar, autoriza. Se autorizar, é uma mão na roda. Porque você pode pôr embaixo e a criança deita. Porque senão o que vai acontecer? Ela vai deitar em cima de você. Isso é para quando a criança tem o seu assento. Porque se a criança tiver menos de 2 anos, ela vai com você, né? A menos que você compre um assento. Mas estou falando de viagem low cost. Então, ela vai com você, vai em cima de você, não adianta nada, né? Ou só se você puser pro seu pé. Mas acho bem interessante para crianças de mais de 2 anos, então, que vão sozinha, para você fazer como se fosse uma caminha para ela. Porque senão vai ficar em cima de você e vai te incomodar para dormir. Ou, né, pra sair, pra ir fazer xixi, essas coisas. Essa é a sexta dica. A sétima não é o momento de você se maquiar, se perfumar, não sei. Eu não sei. Eu acho que as pessoas já mudaram em relação a isso, mas não é o momento de você usar salto. Vá o mais confortável possível. Vá com, roupas confortáveis. Vá com meia de compressão para evitar trombose. Eu sempre vou com uma meia de compressão e se tá frio eu vou com uma meia grossa pra andar no avião, pra eu poder tirar o sapato e ficar andando no avião de meia, tranquila, durante a viagem inteira. Não me vá levar 1000 coisas que você não precisa, tá bom? Chegando onde você quer chegar, se você precisar, você vai no Duty Free e se maquia, se perfuma se você precisa, né? Se você precisar disso, não sei. Mas senão não é o momento. É o momento pra você estar o mais confortável possível, com a sua roupa mais confortável. Pijama, gente, assim, né? Não precisa ir bonito no aeroporto. Não, passou a época. A 8ª dica é: faça o check-in logo que o check-in abrir na internet. Baixe a aplicação, o aplicativo se tiver, e faça o check-in logo que abrir. Porque se você estiver viajando com uma criança de menos de 2 anos, você tem mais chance de eles te darem o assento que é perto do banheiro, que tem mais espaço para as pernas. E se for um bebê de menos de 7 quilos, se eu não me engano, ou 10 quilos, dá pra pôr ele no bercinho. E isso, é uma maravilha. Se o seu bebê tiver esse assento e você conseguir o bercinho, nossa senhora, você deixa, ele vai dormindo lá e você consegue ficar muito mais tranquila. Lógico que tem que tirar ele quando tem turbulência, enfim, quando vai comer precisa tirar ele, mas se não, é uma tranquilidade, tenta fazer o check-in logo antes. Se não, você pode pagar um acréscimo pra ter esse lugar. Mas, enfim, se você puder conseguir sem pagar mais, melhor ainda.
A nona dica é voe à noite. Se for um voo assim de, né, para Europa ou para outro continente, que seja um voo longo, voe à noite para suas crianças irem dormindo. Eu já fiz o erro de pagar mais barato e viajar de dia, e é o caos para as crianças, porque elas são ativas, elas querem fazer as coisas, e você não pode, porque você não pode ficar saindo do seu lugar. Enfim, não cometam esse erro. Paguem um pouquinho mais, se possível, é lógico, né? E voem durante a noite. A 10ª dica, é isso? E a mais importante de todas. Até porque são várias dicas dentro da dica. Viagem com pouca bagagem. É o seguinte, agora, antes você tinha direito de despachar bagagem mesmo com a passagem mais barata. Agora, para baratear as passagens ou para aumentar o preço sem que ninguém veja, eles têm a opção de você viajar mais barato e não levar a bagagem que despacha, que é as grandes bagagens de 24 quilos na Europa. Fora essa bagagem, então, no mais barato, você pode levar uma bagagem à mão de 10 quilos, um acessório, e acho que é isso, uma bagagem de mão e um acessório. Quando você viaja com um bebê de menos de 2 anos, normalmente ele também tem o direito da mesma coisa que você. O que eu sugiro para vocês é viajar, pegar uma mala de mão pequena, de rodinha, que funcione bem, que seja pequena, e viajar, e tudo que você precisar durante a viagem, você pôr ali dentro. Todo o resto, você despacha. Porque não é porque é bagagem de mão que você tem que levar no avião. Normalmente, eles preferem que você despache. Se você viajar com um carrinho ioiô, que é aqueles que dobram, ele já conta como uma mala de mão. Então, ele vai contar com uma mala de mão do bebê ou da criança, se você estiver viajando com uma criança. Então, o que você precisa ter dentro dessa mala de mão que você vai levar? Eu sugiro que você não leve computador se você não precisar. Se você, assim, for viajar, ver sua família e não precisar trabalhar, não leve seu computador. Porque você precisa tirar ele a cada vez e porque ele é pesado. Leve roupa. Bastante troca de roupa. Pelo menos umas 3, 4 para criança. Porque você nunca sabe. Assim, às vezes você tá tendo turbulência, você não pode trocar ele o tempo todo porque fez xixi. E daí vai sujar a roupa, você vai querer trocar. Às vezes fica frio no avião. Então, assim, leve uns 3, 4 bodyzinhos e uma roupinha mais quente pra pôr por cima. Você vai pôr comida lá dentro e você vai pôr uma bolsinha pequena de líquido, né? De, por exemplo, sua pasta de dente, o que você for usar de líquido, de menos de 100 ml, sabendo que a criança pode levar líquido de mais de 100 ml. Então, se você for levar papinha, se você for levar suquinho, se você for levar água mesmo, uma garrafa grande de água, você pode para criança, mas você não pode para você. Então, leve num saquinho já, fechado aquele ziplock, separadinho, o que é de 100 ml, fica muito mais fácil quando você chega. Você abre a mala, tira aquilo e acabou, né? E tira o tablet ou o computador e acabou, passa a mala e põe de novo, assim, deixa organizado. Gente, eu sempre levo coisa que não tem nada a ver. Eu sempre carrego. Livro, gente, não precisa. Assim, ou você tem o livro que você lê, assim, esqueci o nome. E-book. Não fica levando livro grosso. Principalmente porque você não vai conseguir ler. Porque a criança vai estar em cima de você. Uma coisa que eu acho que vale a pena levar é um fone de ouvido sem fio, que você encaixe lá. Então você consiga encaixar e não tem o fio e você consiga pôr. Porque se você usar o fone do avião ou um fone com fio e você tiver com o seu bebê, ele vai ficar pegando fio assim. E você não vai conseguir assistir nada. Então, ou você assiste com legenda que você não precisa ouvir, ou você compra esse tipo de fone, você põe lá o negocinho, não tem fio e você encaixa na sua orelha. Mas é isso. Mas você não vai conseguir levar o carrinho e mais de uma mala. Então, não cometa esse erro de estar com uma criança no carrinho, uma mochila, uma bolsa de comida e uma mala. Principalmente porque eu acho que a gente nem tem direito a tudo isso, mas também porque vai ser difícil, cada vez você vai ter que pôr as coisas, tem risco de perder, deixar a mala pra lá. Não faça isso. Se organize para tudo que você precisar. Couber numa malinha que você puxe e o resto é o carrinho que você vai empurrar com a criança. Não fique pesado, porque você já vai ser uma situação de estresse, ok? Então essas são as 10 dicas que eu tenho pra você se você for viajar com crianças pequenas. E assim, o conselho que eu dou é viagem. Mesmo sendo difícil, viaje, não deixe de ver, né, sua família se você mora longe, ou não deixe de conhecer outros lugares só porque você tem criança. Viaje com criança,
vai passar. As 24 horas sempre passam e eu nunca me arrependi de ter viajado. Ah, chegando lá se dorme ou não dorme e dá tudo certo. Uma boa dose de café e tá tudo bem. Se você tem outras dicas ou se você quer falar da sua experiência, comenta aqui embaixo. Tchau, tchau.